Olá, tudo bem? O meu nome é Isabel Araújo, eu sou advogada, sou coordenadora do Núcleo Maria da Penha pelo Direito na Escola e hoje eu quero com vocês falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem este nome por causa de Maria da Penha Fernandes, uma farmacêutica cearense que havia se mudado para São Paulo para concluir seus estudos, conheceu o seu marido, casou-se, os dois faziam doutorado, tiveram 2 filhas, mas este marido era extremamente violento. Em uma noite, ele tentou matar Maria da Penha, desferindo contra ela um tiro que acertou sua coluna. Deste tiro, Maria da Penha sairia paraplégica. Foram muitos meses de hospitalização, muitas situações extremamente delicadas, quando ela volta para sua casa, paraplégica, dependente de todas as pessoas ao seu redor, com 2 filhas pequenas, inclusive. Ela é eletrocutada durante o seu banho. Foi a 2ª tentativa de assassinato de Maria da Penha. Hoje, atualmente, este crime seria chamado feminicídio, mas naquela época, não, era homicídio mesmo, era o que popularmente a gente fala assassinato. Maria da Penha vivia até então uma vida completamente saudável, mas ela acabou condenada a ser uma pessoa portadora de deficiência física em virtude da violência doméstica praticada pelo seu então marido. Maria da Penha lutou muito para que este homem fosse condenado. Durante quase 20 anos ele ficou impune. E a luta de Maria da Penha era amparada por diversos movimentos feministas e pela determinação pessoal dela de vê-lo punido. Levou então esta situação da omissão do Brasil em relação à punição do seu agressor para um tribunal internacional. E então o Brasil foi punido pela sua omissão. Vamos lembrar uma aula de direitos humanos que a gente já fez? Direitos das mulheres são direitos humanos e o Brasil é signatário de diversos tratados de direitos humanos. Ao não punir o agressor de Maria da Penha, o Brasil acabou condenado e uma das condenações era a criação de legislação própria para o enfrentamento da violência doméstica e familiar. Então, foi assim que surgiu a Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei Maria da Penha. O que muitas pessoas perguntam é: por que a Lei Maria da Penha protege somente as mulheres? E esse debate é um debate muito importante e ele é imprescindível de ser feito em todas as escolas, porque ele passa pela nossa base de educação, como foi que a gente foi criado. Então, a Lei Maria da Penha protege somente as mulheres e tem um motivo: a nossa forma de criação. Como que os meninos são criados? A gente já parou para pensar sobre os brinquedos dos meninos? Então, vou dar um exemplo. Os meninos ganham armas. Os meninos ganham carrinhos. O universo dos meninos é colorido. É um universo de aventura. É um universo de heróis, de força, de pessoas que vão salvar o universo com suas espadas. É algo grandioso, é algo muito valoroso para muitas pessoas e isso encanta os meninos. Fica a dica, próxima vez que você entrar numa loja de brinquedos, preste atenção
na disposição dos brinquedos, das cores, dos corredores nesta loja. Porque para as meninas, a gente vai ter o bebezinho. O bebezinho que a gente pode até pôr uma roupinha. A gente vai ter bonequinhas cor-de-rosa. A gente vai ter panelinhas, a gente vai ter vassourinhas. Porque o espaço da menina acaba sendo um espaço de cuidar. Diferente dos meninos, que é um espaço de aventura, de força, de poder, de determinação, de atos de heroísmo. Essa diferença, que pode parecer boba, ela nos segue ao longo da vida. E aí as meninas acabam sendo muito criadas só para o cuidado, só para a atenção, só para aquele mundo cor-de-rosa. Princesas que esperam príncipes encantados. O príncipe encantado da Maria da Penha, na verdade, era seu agressor. E é essa diferença que faz com que as mulheres sejam vulneráveis na nossa sociedade. Porque se ela não cumprir o seu papel de mulher, ela está sujeita a muita violência. Esta é a diferença. E é por isto que a Lei Maria da Penha é uma lei que protege somente as mulheres, porque nenhum homem vai ser agredido só porque ele deixou de cumprir o seu papel de homem. O que é o papel de homem? Ele é um super-herói e vai voar. Se o homem não voar, então ele vai ser morto? Não, é normal, porque a gente sabe que o homem não voa. Mas a gente sabe que a mulher pode não fazer a janta? Então, essa é a diferença. E é por isso que a violência contra a mulher é sempre um debate muito importante. A Lei Maria da Penha, ela tem como fundamento a proteção de toda a família. A sua base é a Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, a proteção da família compete a todos nós. E digo mais, a própria Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 8º, fala que o Brasil precisa criar mecanismos para coibir a violência no ambiente doméstico. Violência no ambiente doméstico não é só contra a mulher. Aqui nós estamos falando da violência contra os idosos, aqui nós estamos falando da violência contra as crianças. Então, violência dentro de casa, a Constituição não autoriza, não. A Constituição quer que o Brasil tome providências para coibir, para impedir que isso aconteça. Porque senão, o Brasil pode ser penalizado outra vez. Mas então, o que é exatamente a violência doméstica da Lei Maria da Penha? É a mesma violência contra a mulher, assim, qualquer mulher? Vamos supor, eu tô andando na rua, tô com a minha bolsa, fui assaltada. É uma violência contra a mulher? Eu sou mulher, então o assaltante veio, me empurrou, levou minha bolsa. Sim, eu sou uma mulher vítima de uma violência. Mas essa não é uma violência que aconteceu porque eu sou mulher. Não, é uma violência que aconteceu como acontece com tantas outras pessoas na nossa sociedade, infelizmente. A violência doméstica que a Lei Maria da Penha trata é de outra natureza. É uma violência que a mulher sofre porque ela é mulher, porque o papel de mulher dela não foi cumprido. O papel de mulher que foi determinado não pela própria mulher, mas por toda a sociedade, dentro desse nosso contexto de cultura de que mulher faz determinada coisa, homem faz determinada coisa.
Então, a violência doméstica que é prevista na Lei Maria da Penha é especificamente a violência baseada neste gênero, no fato de ser mulher. A ação é uma violência que pode ser de ação ou de omissão. A ação é fácil de entender. Ação, agiu, bateu, chutou, empurrou, trancou, colocou a pessoa em cárcere. Isso é uma ação. A omissão também pode acontecer. A mulher é impedida, por exemplo, de fazer seus exames. A mulher descobre, infelizmente, que está com um câncer e ela não tem autorização do marido para fazer a quimioterapia. Então, ele se omite no socorro para penalizar a mulher. Não, você não vai fazer um tratamento, por exemplo, de câncer de mama, porque você vai ter que ficar sem roupa na frente do médico e eu não autorizo. Ele está negando o socorro, ele está se omitindo no tratamento porque ela é mulher. Então, a violência doméstica pode acontecer por ação ou por omissão. E esta ação ou omissão causa dor, causa morte, causa sofrimento, causa lesão, tem consequências na vida desta mulher. Não é uma ação e uma omissão que não gera consequência, gera consequência. Sempre gera uma consequência, causa sofrimento, causa um sofrimento físico, causa um sofrimento psicológico, causa um sofrimento moral. Indo além, a violência doméstica da Lei Maria da Penha precisa, para a gente falar que é essa violência que a gente está tratando, tem 3 critérios que também precisam ser observados, além de ser uma violência de gênero. O critério é: esta violência acontece em uma unidade doméstica. Então é só dentro de casa que acontece violência doméstica? Não, ela até pode acontecer numa rua, numa via pública. Mas ela acontece lá fora porque ela já começou aqui dentro. Porque aqui dentro da casa já existe uma situação de muita violência. Então, a unidade doméstica não é somente o espaço dentro da casa. Porque pode haver uma agressão dentro do shopping, pode haver uma agressão na praça. Então, é preciso entender a unidade doméstica quando acontece na rua como uma continuidade daquela casa. Essa é uma violência que acontece dentro do âmbito da família. Dentro do âmbito da família. Lembra que eu dei o exemplo do assaltante que me empurrou e levou a minha bolsa? Eu conheço esse assaltante? Ele é da minha família? Eu tenho algum tipo de relação com ele? Eu sei quem ele é? Não sei informação nenhuma. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento. Eu estava na rua, ele veio e levou a minha bolsa. Ponto. Isto é diferente para a Lei Maria da Penha. Porque é justamente por esse laço familiar, por essa relação de afeto, que vai acontecer a violência doméstica. Ah, mas como assim? Ele não era da minha família, ele era meu namorado. Então a gente não era casado, por exemplo. Mas tem um relacionamento afetivo. Dentro da nossa família, a nossa família são pessoas para quem a gente dedica um afeto, um amor. São pessoas que a gente confia. A gente confia no namorado, a gente confia no marido, a gente confia no irmão, no nosso pai, a gente confia. E é exatamente esse contexto familiar, esse contexto de afeto que vai caracterizar a violência doméstica. Então, vamos voltar aqui para o conceito. A gente viu que a Lei Maria da Penha tem um fundamento na Constituição,
porque o artigo 226, parágrafo 8º, fala que o Brasil tem que coibir a violência dentro das casas, e essa violência que é tratada pela Lei 11.340 é especificamente uma violência contra a mulher, porque ela é mulher, porque ela não está cumprindo este papel de mulher do jeito que aquele homem agressor entende. E mais, essa violência acontece dentro de um espaço doméstico ou, eventualmente, quando esse espaço doméstico ganha uma via pública, um espaço público. E aí a gente pode fazer essa extensão do entendimento. E essa violência acontece porque há uma relação familiar, há uma relação de afeto, há essa relação de intimidade entre as pessoas. Uma briga no bar, eu conheço a pessoa? Não. O assaltante da rua, eu conheço a pessoa? Não. Então, se estes critérios não forem observados e a mulher sofrer algum tipo de violência, a gente vai aplicar o Código Penal normalmente, como vale para todos nós. Aconteceu a violência doméstica. E agora? Como é que faz? Como é que eu vou fazer para parar a violência doméstica? Lembra que a gente falou que tem aí um critério, que é um critério íntimo? É um critério de intimidade minha com o agressor? Porque ele é meu familiar, que eu tenho um afeto por ele? E é justamente porque eu gosto dele que eu vou ter dificuldade de tomar as providências. Eu gosto dele, eu confio nele. Eu não posso acreditar que ele fez isso comigo. Entende o exemplo? E aí está a base do que nós chamamos de ciclo da violência. Vou continuar usando a mim mesma como exemplo. Eu estou casada e o meu marido é um homem muito agressivo comigo e muito ciumento e muito possessivo. Ele não gosta que eu faça uma série de coisas. E eu encontrei com as minhas amigas de colégio, ele não gostou. Quando ele ficou sabendo que eu encontrei com as minhas amigas de colégio, ele brigou comigo. Pôs o dedo na minha cara, segurou o meu braço, me xingou de nomes muito feios, me magoou. Olha, em alguns casos, o homem inclusive vai bater na mulher por causa disso. A mulher está ali logo após essa explosão, e aí a gente fala da primeira fase da violência doméstica, a explosão. A explosão é o que acontece e que mais nos espanta. São os gritos, o soco na mesa, a violência física, né? É aquele momento de aconteceu isto aqui e o homem explode em violência. No momento posterior, o dia seguinte, as horas seguintes, a semana seguinte, a mulher está chorosa, a mulher está machucada, algumas vezes ela precisou inclusive de atendimento médico. E aí, o homem vai fazer um papel de arrependimento. Ah, desculpa, olha, eu não queria fazer assim, mas também você não poderia ter feito tal coisa. Eu tinha falado com você que não é para sair com as suas amigas e você saiu. Esse papel de arrependimento é um papel muito curioso, porque nesse momento esse homem agressor vai dar flores, vai dar bombons, vai levar para viajar. Vai parecer que a gente está em lua de mel. A segunda fase é a chamada fase da lua de mel. Teve a explosão da violência, na sequência, depois da explosão, um teatro se forma ali para fazer um papel de arrependimento, para colocar panos quentes,
para evitar que ela conte para as amigas, para evitar que ela conte para a família dela. Então, o homem coloca uns panos quentes ali na situação para fazer de conta que tudo bem, mas na verdade, ele ainda é um homem agressor. E se a mulher continuar fazendo determinada coisa, nós vamos estar na terceira fase do ciclo da violência, a fase da tensão. E essa fase da tensão, olha só, um outro exemplo. Eu saí para trabalhar, o meu marido é agressivo, né? Não estou usando esse exemplo. Eu saí para trabalhar e eu volto de transporte público. O ônibus lotado, trânsito caótico e aquela confusão das nossas cidades. Pronto, o ônibus furou o pneu. Tem que parar e tem que esperar chegar outro ônibus. Isso aí vai demorar e vai atrasar a minha chegada em casa uns 40 minutos, 1 hora ou mais. Mas se eu chegar atrasada, como é que o meu marido vai pensar? O que ele vai pensar que eu estou fazendo? Será que ele vai pensar que eu estou com outra pessoa? Será que ele vai pensar que eu fui na delegacia? Esse medo que se instaura na mulher ali naquele momento porque o pneu do ônibus furou, já é o indicativo da tensão. Porque em relacionamentos que são saudáveis, atrasei, pronto, não teve problema. Mas se eu atraso e o meu marido é agressivo, eu vou precisar arrumar uma justificativa, pode ser que ele não acredite em mim, pode ser. E aí começa toda uma situação de tensão. A mulher fica tensa, ele fica tenso, os filhos ficam tensos, todos ficam tensos, porque sabem que na hora que ela chegar em casa, vai haver outra explosão. Por que você atrasou? Você saiu do seu trabalho 5 horas. Já são 6 horas. E aí, ela não tem culpa pelo trânsito. Houve um imprevisto. Isso é motivo de brigar? A explosão vem logo depois da fase de tensão. E ela vem. Ela vem às vezes muito sutil e no início é muito sutil. E depois vai tornando cada vez mais grave, mais grave, mais grave, mais grave. E é por isso que a gente precisa cortar o ciclo da violência. Porque ele é sempre crescente. Ninguém chega para você, vai se apresentar, oi, prazer, eu sou a Isabel, tudo bem? E já te dou um soco na cara? Não, ninguém faz isso. Isso não acontece. A violência vem de forma crescente. Ele é ciumento, então eu vou mudar o meu jeito de vestir para ele não ficar com ciúme. Ele não gosta que eu converse muito com meus amigos, então eu vou afastar dos meus amigos, que é para não ter um problema com ele. Ele gritou, mas aquele dia ele tinha bebido, era jogo de futebol, ele estava alterado, o time dele perdeu. Realmente eu não tinha que ter falado aquilo com ele. É importante a gente sempre pensar na violência doméstica com todos estes contextos. E é importante que a gente trabalhe para cortar o ciclo da violência. Então, vamos voltar aqui para dizer qual é a importância da denúncia. Quando a mulher procura a polícia civil, a polícia militar, o Disque 180, a promotoria, a defensoria, as entidades que recebem as denúncias de violência doméstica, denúncia pode ser feita na promotoria, pode ser feita no sistema de saúde, pode ser feito no CRAS da sua região, pode ser feito no CREAS da sua região. E se você está na escola, você pode também falar para a sua professora, você pode falar também para a diretora da escola, porque eles podem ajudar. Então, como nós estamos aqui na aula da Lei Maria da Penha para o curso do Direito na Escola, é sempre importante a gente destacar nas salas de aula os locais onde fazer denúncia. Porque é só a partir da denúncia que a mulher vai conseguir ser
protegida. A finalidade da Lei Maria da Penha é proteger as mulheres, é coibir, é impedir que a violência doméstica aconteça. Então, a Lei Maria da Penha tem 2 grupos de normas, 2 grupos de regras que eu separei aqui só para ilustrar. O primeiro grupo, ele está voltado para o agressor. Essas normas vão determinar que ele faça alguma coisa ou que ele não faça alguma coisa. Por exemplo, que ele faça o distanciamento da mulher. Medida de afastamento, que ele faça esse distanciamento. Uma medida de proibição. Olha, você está proibido de fazer contato com ela. Por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por bilhete. Você não pode fazer contato com esta mulher. Então, são grupos de normas que determinam para o agressor fazer ou deixar de fazer alguma coisa em relação àquela mulher. Ele pode, por exemplo, ter que fazer a devolução dos bens que ele pegou dela. E aí, como é que faz? Ele pode também deixar de fazer a violência psicológica. Ele tem que deixar, por exemplo, de compartilhar fotos íntimas. E aí? Esse é o grupo de medidas voltados para o agressor. Mas a Lei Maria da Penha tem também, eu encostei na tela de novo, a Lei Maria da Penha tem também um outro grupo de medidas que está voltado para a mulher. Estas medidas, elas são medidas de proteção efetivamente. A mulher foi violentada. O que é que ela precisa? Precisa de um abrigo? Pode ser. Ela precisa de uma ajuda financeira? Porque o homem era quem sustentava a família toda? As medidas que são voltadas para a mulher, elas são voltadas para que ela possa recuperar a sua saúde física, a sua saúde psicológica, que ela possa ter uma perspectiva de uma nova vida livre da violência, então um emprego, uma renda, o atendimento das crianças, dos filhos que são filhos comuns. Estas medidas são medidas também de proteção. A Lei Maria da Penha tem normas que são muito mais voltadas para o aspecto policial da violência e outras que são voltadas, de fato, para essa proteção, para a assistência da mulher. Este foi o primeiro bloco da aula de violência doméstica do curso Direito na Escola. Daqui a pouco nós vamos voltar que eu vou falar para vocês sobre os 5 tipos de violência doméstica que a Lei Maria da Penha traz para a gente.